patrocinadores, Carinho da Natureza, a loja da Doutora Paty, que tem umas camisetas incríveis, tem almofada de amamentação, tem rosquinhas de amamentação, tem bolsinhas de sais. E hoje trouxe aqui minha querida Beth, seja muito bem-vinda. Obrigada, tô aqui de novo, Muito amando. bem, que bom. Gente, pra quem perdeu, tem um podcast com ela sobre consultoria do sono, o sono dos pequenos, que tá incrível. Corra lá, assistam. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa comentários, me procura no Instagram. E que a gente sempre tá respondendo, né, Beth? Isso aí, pode perguntar que a gente responde. Então tá bom, hoje vamos começar com outro tema polêmico, né? Salto de desenvolvimento, picos de crescimento. Ai, meu Deus, Paty, o que eu faço todo mês? Qual que é a solução? O que acontece com esses pequenos? Bora lá? Bater o papo? Vamos lá. Então vamos lá, a gente tem os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento, certo? Isso. Qual a diferença dos dois? Então, agora eu vou pedir pra você me ajudar, porque o que a gente faz? A gente estimula a criança a cada mês, por cada aquisição motora dela. Agora, os picos a gente tem no momento que é as aquisições maiores. Então, geralmente é de 4 meses, depois 9 meses, depois tem com 1 ano, tem com 12 meses, com 18 meses. Então, nas fases de aquisições maiores é onde tem esse salto de desenvolvimento, que é onde ele está aprendendo, está fazendo a sinapse neurológica, e isso é onde mexe com o sono, que a gente já tinha comentado no outro. Mas o pico do crescimento, aí você que vai me explicar, que são os hormônios da criança. Isso, é quando a gente vai lá no pediatra, a gente vê que a criança ganhou muito peso, que ela cresceu muito, né? O primeiro aí nas primeiras 4 semanas, né? O primeiro mês, depois com 3 meses tem de novo. Então, assim, às vezes a criança tem antes dos 3 meses, tem antes dos 2. O que a gente percebe, né? Irritação. Então, elas atrapalha toda a questão do sono, na amamentação, né, demanda mais, se tá comendo, quer parar de comer, só quer peito, a criança fica mais irritada. Mais apegado. Né? Então, assim, uma sensação que eu sempre passo pros pais, o que é isso? Pensa num dia que você teve muitas reuniões, né, que sua cabeça tá a mil, ou que você estudou inglês, francês, espanhol. Você deita à noite, você tá cansado, seu corpo físico tá cansado, mas sua cabeça tá a mil, né? Porque as sinapses estão lá a mil. Então, toda vez que a criança aprende alguma coisa nova, eu faço essa associação, né? Como se fosse um dia desse pra criança. Tratamento? Muito colo e muito TT. E passa. Né? E passa, é paciência. Mês que vem tem de novo, não tem problema. A gente fala que é da aquisição. Você vai falar mês a mês, por exemplo, você falou que é os 30 dias. Acaba coincidindo, né? Sim, muitos coincidem. Acaba coincidindo. O que a gente, da nossa parte de físio, a gente pode orientar, e como a parte de consultora de sono, que a criança aprendeu aquela aquisição, ela tem que treinar aquela aquisição. Então, os pais podem estimular nessa aquisição. Não precisa ser uma forma como um físio estimularia, né? Um lugar ambiente assim. Mas a gente ensina alguns exercícios que o pai pode fazer, ou a mãe pode fazer. É o momento lúdico deles dois, e a criança vai treinando, e essa fase de irritação, de choro, de descontrole, até ameniza. Legal. Então vamos lá, vamos por partes aí. Primeiro mês, né? Temos muito famoso aí o tummy time. O que é isso? Como estimular? O que pode e o que não pode? Então, primeiro que a gente estimula muito o bebê de ficar de barriga para baixo, porque ele vai ganhar cervical. Né? Então ele precisa dessa cervical até mais para frente para poder comer, para sentar. Mas a primeira aquisição dele é a cervical. Então o bebê de ficar de barriga para baixo, às vezes a mãe só de acalmar, de colocar, já é um estímulo, já tá segurando. Às vezes de segurar um pouquinho, já consegue segurar, já consegue fazer um estímulo de 10 minutos, não precisa de muito. E se o bebê ficou irritado, parou, né? Não, então, tudo isso você vai ver, eu trabalho no UTI, né, o Natal com prematuros. E a gente tem os sinais de recusa do bebê. Então o bebê, primeiro, o pequenininho, vamos pensar por um prematuro. Se ele aceita, ele fecha as mãos. Se ele recusa, ele abre as mãos, ele estira os braços. Você vê a franja. Então, você olhar pro seu bebê. Tá confortável? Tá gostoso? Ele tá aceitando. Se não tá confortável, você volta e faz em outro momento. Então, não existe um tempo mínimo, tempo máximo, quantas vezes por dia? Não. Ele precisa treinar essa aquisição. Então, primeiro pro segundo mês, a gente fala que ele tá ganhando cervical. Então, ele vai estender o pescoço. É a primeira aquisição dele. E isso tem que ser feito aonde? Tem que ser firme, rígido, tem que ser em cima do sofá, da cama, pode, não pode? Então a gente fala aqui, ó, pode ser em qualquer lugar, mas o ideal seria mesmo numa plataforma rígida, né? Pra você ver ele levantando.
Então, na cama, geralmente não é tão fofa, mas o sofá eu acho que é muito fundo. Mas no colo mesmo, que você está segurando na posição, ele já consegue levantar. Ou quando ele deita aqui, né, no seu Também. colo. Então, o sono que a gente fala que é dormir pronado, não é aconselha pelo modo de sufocamento, mas é um exercício quando você está sob supervisão. Legal. Que ele pode fazer e você está olhando. Eu geralmente eu aconselho na cômoda, né, no trocador. Então, na hora de trocar o Porque bebê, na hora de altura trocar pra a fralda, você ficar né? confortável, né? E aí você acaba deixando ele. Mas na cama, quando você tá por 1 minuto cantando ou brincando, você pode colocar, porque você tá sob supervisão. Não é uma cama tão fofa que deita, porque senão ele vai deitar, vai fazer toda a hiperlordose que ele não tem ainda, e ele não vai conseguir levantar, porque é um esforço maior no pescoço. Tá. Mas é o controle cervical no primeiro mês. Isso é o primeiro mês, né? Antes disso, a gente não estimula nada. Não, antes do primeiro mês faz a extra gestação. Curta seus 5S pra acalmar, o banho de ofurô, a chantala. Aproveita, então, fala um pouquinho. O que são esses 5S da esterogestação? Então, o bebê, quando acaba de nascer, ele ainda não sabe que tá fora do útero, né? Independente, se for cesárea, acho que é mais ainda, porque acabou de sair, foi tirado, não foi pela, tô pronto, vou sair agora. Então, ele ainda não sabe que tá fora do útero, ele gosta de lugares, né? Mais enroladinho, então você faz aquele charutinho dele. A posição que ele fica deitado, o ruído branco, que é o shhh, que é pra acalmar. Gente, adoro. Então, ruído de secador, barulho de chuva, de chuveiro. Tem muitos aplicativos aí na internet, procurem, né, o ruído branco. Geralmente ele funciona aí até os 2 meses, que eu vejo na prática, né? Mas é muito legal você usar com os pequenos. Porque é o ruído que traz a informação que tá dentro do útero, né? Então aquele barulho da artéria dentro do útero. É o que ele lembra. Que é o que ele lembra e acalma ele que ele tá no ambiente tranquilo. E o balançar no vertical, né, pra eles, que a gente fala que começa a ninar o neném, nina pra tudo que é lado, né? Então, pra frente. Então, vamos lá. Gente, chacoalhar a criança, refluxo, volta ao leite. Imagina você acabar de comer, entrar numa montanha-russa e Ficar chacoalhando. Então, a criança acabou de mamar, não chacoalhem, não bata no bumbum pra ela rotar, né? É o ninar, né? Então, é o movimento ondulado. Estão falando todos? É o enrolar, é o barulho o ruído branco, é o ninar, que é o vertical. Tá faltando algum. O do coelho. Que é o enrolar, é o charuto. O charuto é porque ele sente ainda aconchegado, né? Como fosse no útero. Então, já estamos mudando a pauta aqui, mas tá valendo. O do charuto, recomenda ou não recomenda por quanto tempo? Então, a essa gestação eu gosto do charuto. Mas a criança, olhar pra ele, vamos pensar sempre assim, é um bebê e é um indivíduo, ele tem gostos e quereres, né? Ele quer, então você vai colocar o charuto na hora que ele vai dormir, pra ele acalmar. Mas você não vai deixar o bebê o dia inteiro no charuto sem perder a questão, igual luvinha. Eu tenho um negócio com luvinha. Eu também não gosto. A luvinha o pessoal coloca pra proteger pro bebê não se arranhar. Mas isso limita... O tato, né, também? E limita dele descobrir a mão, pegar nas coisas, sentir texturas, diminui tudo. Então, às vezes, a criança pega a sensibilidade da mão e fica o tempo todo com aquela mão assim, porque foi o que eles ensinaram pra ele. Ele tá aprendendo, tudo ele tá aprendendo. Então, tem limite. Você não vai colocar o bebê e deixar 8 horas enrolado. Você coloca na hora de dormir que ele se sente mais protegido, ele vai conseguir fazer a soneca um pouco mais longa, vai dormir um pouco mais aconchegado. E deu uns momentos você vai tirar. Eu também. Eu recomendo nesses 3 primeiros meses, né? Porque a criança ela tem que se sentir protegida. Senão ela faz um reflexo de moro, né? toda hora e ele vai ela acordar. acha que tá caindo e acaba acordando. Então, manter a criança acolhida, né? No coeiro, enroladinha. Mas depois, se ela é uma criança que se mexe muito e que ela precisa desbravar, a gente esquece do coelho, né? Deixa ela descobrir o mundo. Legal. Então, o primeiro mês aí falamos, do primeiro pro segundo mês, então, é o tummy time, né? Depois dos 2 meses, a gente começa com a fase oral, certo? Então, a gente vai falar da parte de virar o pescoço dos dois lados, que é desse 1, 2, então ainda continua com esse treino de postura, né? Mas no tummy time, né? No deixar de bruços. Deixar de prono. Tá. Ainda a gente consegue prevalecer, fazer alguns minutos durante o dia, algumas posições para brincar, ainda você consegue fazer. Do terceiro mês, que você falou, o segundo mês que ele começa a fazer oral, que é tudo levar na boca. Começa a babar bastante, salivar, começa a colocar a mão na boca, tá descobrindo né? a mão dele. Isso, então lembrar que não é dente, gente. Isso é um momento da criança que tá descobrindo, né? Ao gosto das coisas. Então, pra físico e pra estímulo, a gente tem tudo que levar o bebê pro centro do corpo. Então, os brinquedos, sempre no meio, pra ele acompanhar, que ele vai tentar pegar, ele vai tentar levantar a mãozinha, centro. Esse é o objetivo para físio, é o que a gente ensina para os pais.
ele precisa estar centralizado no corpo. Então, tudo levar as coisas ao meio. Então, os brinquedos aqui, a face da mãe, que é o que ele mais reconhece, a voz, tudo muito perto, porque ele ainda não enxerga tão distância, tudo no centro. Mas um mobile, Pode ser que um brinquedo você mobile, recomenda pode ser um essa fase? mobile, pode ser um chacoalho, pode ser alguma coisa que ele procure, porque ele ainda enxerga em preto e branco, né? Ainda está Sim. começando no preto e... Então, que ele consiga ver da tonalidade de textura. A gente fala preto e branco, mas é um claro, um escuro. Certo. E o mobile, sim, pode brincar com o mobile, mas não no quarto de dormir. Não na hora Entendi. das bercinhas Essa de já dormir. aprendi. É, E a questão do torcicolo posicional que a gente fala, né? Nessa fase tem muito, porque a mãe sempre amamenta sempre do mesmo lado, coloca a criança não é que paradinha tem muito, sempre é do nesse mesmo momento que lado. começa a perceber a diferença. Exatamente. Dos 2 para os 3 meses começam a perceber, mas já está desde os estímulos, a gente começasse lá do começo a orientar a mãe, fazer a troca de postura na hora da amamentação, ele já vai estar corrigindo, que às vezes, ele só mama no direito, então ele mama desse lado, mas e a posição invertida no direito? Pode ser que ele vai estar estimulando os músculos cervicais do outro lado. Legal. O que eu oriento também é colocar no trocador, a gente sempre coloca do mesmo lado, né? Então começar a colocar do outro tudo, lado. até no dormir. Trocador, né? Você tá sentado no sofá, Até deixou dormir. o carrinho do lado, colocar do outro lado. É simetria. Pensa na simetria. É tudo, até dormir. Ele só dorme desse lado. Então vira ele de ponta cabeça. Tá. Você vai estar dormindo do outro lado. Legal. Isso estimula já desde o começo. Desde o começo. Porque a diferença aparece com 2, 3 meses, quando o bebê já começa a ficar um pouquinho mais rígido. Tá. Aí você vê que ele tá assim. É, muito comum, né? É nessa fase. E nesse caso, a gente precisa já indicar físio ou a gente consegue dar essas orientações pra mãe? Dá para orientar. Você vai fazer primeiro a palpação no consultório. Se você vê que tem alguma contratura, aí a físio seria indicado porque vai já trabalhar com essa contratura. E a simetria. Se ele olha muito para esse lado, você vai estimular o outro lado. Não é só uma amamentação, é estimular. A massagem na hora do banho, com olhinho, pode fazer uma massagem quente para soltar essa musculatura. Que aí vai... E fazer o exercício nos posteriores, nas costas. Porque, na verdade, não é só o pescoço, o tronco também. Sim. E aí, se a gente for pensar pela parte da físio, o pulmão também. Porque aí você começa a contrair a costelinha e começa a fechar tudo. Então, uma coisa pequenininha leva a outra. Legal. É pensando nisso. Mas no consultório você já consegue avaliar e você consegue orientar a mãe. A gente usa uma calça de estímulo, uma calça chamada calça de estimulação. Depois, se eu quiser, eu mando uma Essa foto eu não e conheço. você... Mãe pode fazer em casa. Ótimo que elas podem participar. Uma calça jeans velha sua. Você faz aqui no cos, você passa um zíper. Nas pernas você pode passar zíper, você pode amarrar. Enche, faz o enchimento. Muitas fitas coloridas, muitos brinquedos amarrados. Você vai usar essa calça durante o primeiro ano. Então, ali ajudou a criança a ficar de lado. Porque, eu ponho de lado, mas ele vira. A calça faz aquele apoio. Pensa numa almofada de amamentação. Tá. Só que é uma calça. Para sentar, ele ajuda. A perna você vira em cima da criança, faz um apoio para sentar. Você pode treinar a criança de bruço ali. Então, essa calça você vai usar praticamente no primeiro ano. Então, eu indico para as mães que têm esse tipo de posicionamento. Aguardo, então, um vídeo seu Da calça. do YouTube pra gente falar sobre a calça, hein? Você vai amar. Gostei. Essa parte não conhecia, não. Da Legal. calça você vai amar. E aí, a gente ensina a mãe a fazer. Quando não tem condições, eu acabo dando. Tem uma costureira muito, muito fofa que ela faz a doação do enchimento e monta a calça pra mim. Nossa, essa calça eu não conheço. Que legal. Pode fazer. Hoje a gente usa a calça jeans porque é mais rígida. Então você enche bem, como se fosse um travesseirão. Legal. E aí ele pode posicionar. Depois eu mando pra você direitinho. Muito Você vê. bom. Então chegamos aí nos 3 meses, né? Acabou a estrogestação, a criança descobriu que nasceu, começa a enxergar mais 360, né? Começa a enxergar mais colorido. Começa Eu a fazer falo, rolar. até os 3 meses a criança ainda olha, né, pra mãe amamentando, depois dos 3 meses esquece, qualquer barulho ela já vira, já quer prestar atenção. O que orientar a partir dos 3 meses? Que aí é o estímulo do rolar que ele vai querer. E a mãe fica preocupada porque na hora ele vai trocar, que o bebê já começa. Mas tem que estimular. Aquisição, ele vai, parece que é uma coisa, parece que ele já vem meio que programado, sozinho sabendo que é a hora que começa. Ele vai querer e não consegue. Você só vai ensinar o jeito dele virar certo. Se for, dobra a perninha, vira o bracinho, virou. Ele vai virar e não vai desvirar. Ele ainda só consegue isso. Essa é a fase do pico, que eles começam a treinar muito, porque ele consegue saber que ele quer ir para aquele lado, mas ele não vira. Ele dá o impulso e não vira. Você concluiu algumas vezes com ele, ele vai saber que ele vai virar. Ele já vai aprender. Que é o saldo do desenvolvimento, né? Que é um dos piores, né, gente? Que é o primeirão aí, que mais... Imagina, a criança começa a enxergar melhor, É muita né? informação, gente.
começa a ver 360 e vira, é muita coisa. É muito... Então, mas desde que você conseguiu esse, você não vai perder os outros que você já conseguiu. Ele ainda precisa do estímulo cervical, ele ainda precisa treinar... Continua fazendo, então, Pode fazer, continua. Porque esse daí, esse universo, ele vai precisar pro tronco dele. Ele tá fortalecendo a cadeia posterior, né, da coluna, né? Ele vai conseguir a extensão. E pra que precisa de extensão depois? Pra andar. Muito Então, bom. você vença no comecinho daqui pra chegar lá no final. Coisas que a criança faz, quem não tem noção de quanto é difícil uma aquisição, aí você fala assim, nossa, como começa e como é muito, eu acho fantástico. Eu fico encantada de ver. E o quanto que a gente considera atraso? Então, 3 meses tem que começar a rolar. Até quando que a gente fala, tá atrasado porque não rolou ainda? Então, eu acredito muita coisa de estímulo. Se você comete criança que a criança é perfeita, nasceu a termo, não tem nenhum problema cognitivo, não tem uma anóxia, e a criança simplesmente é aquela criança molinha porque só fica em dorsal. Então, ela não segura o pescoço, mas não porque ela tem algum atraso, porque não foi estimulada. Então, se você estimular, se você acompanhar, a mãe, a primigesta, por exemplo, que você souber, porque se você tem um irmãozinho, você vai saber, nossa, mas elas percebem só quando não senta. Nossa, com esse tempo ele já sentava. E o meu ainda não senta. Mas antes de sentar, ele precisa levantar o pescoço, ele precisa rolar para depois sentar. É uma coisa dependente da outra. E aí, às vezes, falta só estímulo, não é atraso. Mas você passou dos 4 meses, dos 5 meses, você fala assim, tá estranho. Ele pulou essa fase, ele tá conseguindo ganhar a fase, ou realmente ele não tá? Geralmente você nota... Pular a fase existe? Por exemplo, ele sentou, mas ele não rolou. Existe, mas é um sentar com muita dificuldade. Você sabe que é um sentar diferente. Tá. Tem criança que não gatinha, mas anda. Uhum. Ele falou, pulou a fase de engatinhar. E aí, como que é o andar dele? A base é bem... Não chegar mais pra frente, mas a base é mais alargada, ele fica procurando um ponto mais de equilíbrio, não fortalecer os membros para fazer isso. Legal. Então é importante passar todas as fases. fases. Legal. Então, 4 meses, 3 para 4 meses aí começou a virar. Depois, próxima. Vai sentar com apoio. Com que idade? Com 4 a 5 meses, ele começa a sentar. Você começa a sentar e ele senta No colo, né? no colo, por exemplo. Então, você sente que o pescocinho dele já fica mais durinho, ele já vira para um lado para o outro para procurar quem passou. E ele consegue segurar um pouquinho mais o tronco. Metade do corpo dele está mais durinho. Então, ele senta com apoio. Você segurando, ou com a almofada. Ele ainda não senta e se mantém. Se você sentar ele sozinho, ele vai... Ele tomba pro lado, tomba pra frente. Que vai treinar o equilíbrio também. Uhum. Quando ele for treinar no primeiro mês, primeira vez ele vai cair. Segundo, ele já vai com o cotovelo, ele já vai começar a treinar o equilíbrio também. Aí o limite que a gente fala é 6 meses sentar sem apoio, né? Então ele tem pra treinar aí dos 4 e pouquinho até os 6 meses. Isso aí. Nesse intervalo, a gente deve estimular, né? Então começar a colocar ele, por exemplo, sentado no sofazinho com a almofada de amamentação, com cobertor, ou esperar vir dele? Você pode estimular. Não vai ser porque vai acabar sendo a mesma coisa. Ele senta sem apoio. Você pode deixar ele sentado, porque ele vai estar treinando a musculatura. Só que você vai cercar ele de suporte em volta. E quando ele vai evoluir para 6 meses, ele está sentando sem nenhum apoio. Tem criança com 6 meses e meio, porque não é uma coisa engessada, né? Exato. 6 meses, O que eu oriento é a partir então, dos 5, né? A mãe começar a colocar na própria almofada de amamentação apoiadinho as costas. Você vai ver a calça que vai ficar mais alta. Legal. No sofá, né? Isso, Começar a quina. colocar com a almofada de amamentação, com o cobertor. E o cadeirãozinho também, né? Já começar a colocar no cadeirão, Pra saber que é a com o hora da brinquedinho, pra entender que Porque vai ele já ser segura comer. meio o tronco. É que quando ele começa a sentar, você vai ver que ele já segura até o umbigo, mais ou menos. A gente vai pensando nas vértebras, pensando na coluna, na posterior. Então ele vai estar segurando até mais o umbigo. Então ele não vai cair, pendar rapidinho quando você acabar de colocar. Mas pode estimular. Você não vai fazer o seguinte, você não pode, é a próxima fase. Você não vai colocar um bebê de 4 meses pra já começar a ficar de pé, pra querer dar passinho. Mas tem muita criança hoje em dia que tá querendo subir, né? Mas subir no berço, agachar no berço, por ele, é uma coisa. Agora o pai colocar lá pra estimular é outra, né? Você tá ensinando ele a pular. Porque, ó, vou ser bem sincera, Beth. Isso tudo aprendi na teoria, né? Na faculdade. Só que eu vejo, gente, essas crianças hoje em dia estão tudo antecipando esse salto, gente. É bebê Mas de é 2 pra 3 meses virando, entendeu? Mas eu fico feliz. Não, eu também. Eu acho que feliz, é assim. A preocupação assim, mas eles... Eu não sei na prática como funciona. Você percebe que quando esses que pularam, esses pedaços, mas quando chega no andar, eles demoram mais. E não é aquele bebê que solta e vai embora. Eles engatam ali no andar e fica naquele negócio de ficar
transportando de coisa em coisa. Por isso que a musculatura não tá pronta. Entendi. Então, chega uma hora, ele vai, com 1 ano, você vai ver que a diferença... Nossa, ele rolou em tanto tempo, rolou em 1 semana, engatinhou. Agora chegou no andar, ele tá 1 mês nesse andar, ele não sai desse lugar, não sai da postura, não troca. Você vai ver que é por causa da musculatura. O bambá das pernas, não estava pronta. É igual, vamos falar do andador. Vamos chegar, vamos, Tá? segura o andador aí. Tá Vamos aí. chegar na idade do andador. Então vamos lá, 6 meses, então tá sentado sentando. sozinho. Qual é o limite aí do sentar sozinho sem apoio? Um limite de tempo, você tá falando? É, pra gente considerar que tá atrasado. 7 7 meses, você já começa a falar assim, por que ele não tá? Porque aqueles bebê muito gordão, muito molão. Qual o perfil dele? É aquele bebê que não é de ficar... Já não era de ficar virando, é um bebê mais passivo. Você vai comer ver se é o perfil dele, o peso dele que atrapalha também. Porque a gente vai falar que a obesidade vem desde lá, de pequena. Eu falando de obesidade. Não, Mas então, a gente sabe, desde pequenininho, o que é que tá faltando? O estímulo que tá faltando? Tá faltando eu vou te vontade, falar, tá porque o existe uma peso? linha aí que vamos deixar tudo do tempo do criança, né? E Aí aí a eu chega falo... no 2 anos e não tá rolando ainda. Então, entendeu? Então, assim, eu converso Isso muito que é com os legal pais em relação a conversar com o isso. Eu acho que a pediatra gente também. tem que deixar o tempo da criança, mas tudo tem um limite na vida, né? Então, assim, ok, não tá sentado sozinho com 6 meses, mas com 7 vamos tem ficar que de estar, olho. né? É. Senão a gente tem que Você vai ficar de estimular. olho. Então, o negócio é assim, ó. Eu acredito que chegou uma reserva de 1 mês com um bebê com 9 não tá sentando, tá com 3 meses de atraso. Aham. Você já levantou todos os alertas. Eu acho que levantar o alerta e depois a gente... Tomar alguma entra. providência. É, isso aí. Então, beleza. 6 meses sentou. Próximo, é 9 meses. Que a gente vai... Já sentou, ele vai rolar já e desvirar. Porque com essa idade ele vira e desvira. Com 6 para 7, né? Já com 7 para 8 já começa a virar e desvirar. Tá. Aí começa que a gente faz a transferência de 4 apoios que a gente quer engatinhar. Tá. Se ele não treinou a cervical e o prono lá atrás, ele não tem força abdominal agora. Então, é a hora que treina. Levantar as perninhas para ele pegar os pezinhos, para ele virar de um lado pro outro, ele vai ganhando abdômen. Ele tá ganhando, é como se eu estivesse fazendo... É tipo isso que eu preciso fazer. Entendi. Entendi. Levantar as perninhas, levantar os bracinhos, brincar. Então, é fazer flexão de abdômen para ganhar força. Agora, A galera reclamando de abdominal aí, gente. Já desde tem que começar pequenininho. com 7 meses já. Desde pequenininho, rolando mesmo essa mobilidade da coluna, de virar e desvirar. E é engatinhar. Aí ele sabe que tem que ficar de prono, ele já consegue levantar todos os braços, que já fez a transferência, mas não consegue levantar o abdômen se ele não tiver força. Aí se tiver força, ele vai ficar em 4 apoios. Mas é aquela história daquele que vai de soldadinho, né? Ele não fica nos 4 apoios, mas ele vai se arrastando e chega onde ele quer. Tá tudo bem? Então, a gente vai corrigir. É onde a gente pode entrar para corrigir. Como eu faço. Ele não consegue levantar o abdômen, mas ele consegue, ele sabe que tem a parte posterior que ajuda, e a pessoa falando que a parte de arrastar, né? Não, ainda tá faltando ele ganhar abdômen e ganhar perna. Eu ponho uma bola, e você tem que ensinar ele a ficar de 4, para ele saber que ele tem que ficar. Tudo você vai ensinar. Essa transferência, você põe a bola embaixo dele e você faz o movimento de vai e volta, vai e volta. Ele vai aprender. Legal. No segundo, terceiro dia ele vai estar fazendo. Tem. E aí ele vai começar a distribuir fazendo 4 apoios. Vai na parte posterior e vai levantar o abdômen do chão. Que senão Tá. ele vai ficar só com os braços, né? Só arrastando. Esse é um atraso. Tem criança com 9 meses e estaria fazendo com 10 meses, né? Estaria fazendo isso, fala, tá, alguma coisa tá errada. Por que ele não levanta a barriguinha? Tá. Geralmente, os que são mais apavorados querem ficar com o membro inferior levantado e anda como fosse orangotango, sabe? Eles querem andar, mas não tem força ainda Tá pra ficar de pé. Mais precoces. Legal. E aquele quando faz o reloginho, né? Que ele vira 360, mas ele ainda não consegue, tipo, se esticar. Geralmente, mais ou menos com 7 meses eles fazem isso, né? Você coloca numa posição na cama, Ele consegue virar. virou 180, os 360, mas Então, não... mas 7 ou 8 meses ele já faz esse, que a gente fala que é prono e supino, né? Vira pros 2 lados. Porque senão eles têm preferência, vira pra um lado só, consegue virar, mas não consegue desvirar. Aí, com 8 meses, ele já tá desvirando por todos os lados. Tanto vira como desvira sozinho. Legal. E aí a gente começa a parte de ensinar a descer, porque assim, ó, criança hoje está no sofá, como é que desce? Desce de cabeça? Com que idade ensina a descer do sofá? Com uns 8 meses a gente está ensinando. 8 7, meses? Começou, sentou, evoluiu para gatinhar, 8 para 9, você já começa a descer. Põe ele de barriguinha para baixo e no pé, ele não vai ficar de pé, ele vai arriar. É uma coisa assim, uma mais ligada à outra. Com 8 meses, começou a gatinhar, fortaleceu, você já começa a ensinar a descer. Vai mais baixo. Descer é mais fácil do que subir, né, das perninhas.
Aí para 9 meses, que ele já tá gatinhando, já tá descobrindo o mundo, enfiando o dedo na tomada, já tá com tudo isso. Aí nós vamos fazer... Gente, nessa hora, aproveitando aí, acidentes em casa. Então, coloquem trava em todas as gavetas, tampe as tomadas, não deixe nada pontiagudo na gaveta de baixo, tire produtos de limpeza, tudo isso de baixo. A ração do cachorro e do gato esquece, porque ele vai comer, né? Ele vai gatinhar até a ração e vai comer isso. Não tem como. Tudo em Não tem alto o que mesmo, é fazer. tudo em alto. As coisas de casa tudo sobe. Sempre pra Ele cima. começou a gatinhar, ele vai começar a descobrir o mundo, ele percebeu que ele pode sair de um ambiente pro outro sozinho e ele vai. E quando ele começa a escalar? A próxima começa a escalar. Ele começa pelo berço, geralmente. Você começa a perceber que ele acorda à noite, ele chama e já tá de pé no berço. Que é mais ou menos uns 10 É meses. 10 meses. Normalmente é isso. Aí escalar. E aí é onde começa, eu acho mais perigoso essa fase, porque ele começa a puxar as coisas para subir. Então puxa a toalha, puxa a coisa do fogão, toma cuidado na cozinha, é isso. Mas é a parte importante, você só vai ajudar. Tem uns que não conseguem saber como levanta. Ele quer levantar, mas não consegue as pernas, você só vai ajudar a posicionar. Quadril, levantou, segura. E comemora, cada coisa que ele consegue, comemora para ele entender que aquilo ali é uma coisa boa. Sim, caiu no chão, vamos lá, levanta e Comemora. continua. É isso aí, vamos repetir. Porque às vezes a mãe grita e o bebê já acha que aquilo ali é errado, assustou, não vai querer levantar mais. Então é uma comemoração. Cada conquista é uma comemoração. Muito bem. Começou a subir e aí começou a andar, né? Vamos falar, daqui a pouco a gente fala do que você quer falar. Calma. Do começar a andar, né? A gente deixa a criança... Porque primeiro ela sobe no sofá e aí ela vai indo pro lado, né? Ela vai indo pro lado, caranguejinho. E é o certo. Tá. Tá treinando a base. E aí quando que a gente começa a estimular ela a andar? A gente dá primeiro a mão pra criança. As duas mãos. Tá? Mas assim, sem segurar o peso, né? Deixar ela apoiar o equilíbrio em você. Ela só vai apoiar esse equilíbrio quando os membros inferiores e o abdômen dela estiver fortalecido. Aí ela vai... Então é assim, ela começa realmente de andar de um lado pro outro, ela anda em caranguejo, tanto para a direita como para a esquerda, e é esse estímulo que você tem que dar. Põe uma coisa aqui, pede para vir buscar, põe uma coisa lá, pede para ela ir buscar, ela vai andar de lado. E tem que andar bastante de lado para fortalecer mesmo e saber essa transferência de equilíbrio. Depois é 2 apoios. Você vai andar de duas mãos. Seria legal, 2 adultos. Com descalça, com meia ou com tênis? Eu prefiro descalço. Eu também. Eu gosto mais O equilíbrio, né? Pra criança. perceptivo também. Sim. Tem criança que eu já fui cuidada para fazer e a criança não andava, por quê? Apartamento sempre encapetado, sempre de meia, ela não colocava o pé no chão. É igual a luvinha. Colocava e fazia isso. Aí o que você faz? Desensibilizar o pé primeiro. Faz massagem no pé, faz textura no pé. Colocar areia, né? Pé no feijão, não sei o quê. Aí você vai, põe no seu pé. Aí você só põe o pé para firmar o pé no chão. Vai evoluindo, você volta, você vê o que foi de errado. Por que ela não põe o pé no chão? Tudo era muito sensível. Ficava sempre de meia, sempre de tênis. Aí você começa a fazer tudo descalço. Legal. Então você descalça, porque ela vê. E a criança também. Ah, isso pra mim não é problema, porque eu vivo descalço. Adoro. Aí você vai junto, vai testando junto. E aí ela vai tirando a sensibilidade do pé e ela começa a sentir. E esse treinar, senta, levanta, muitas vezes. Muitas vezes. Depois, o segundo para andar, 2 apoios. Tá. Mão mais firme, depois você vai pro dedo. Ela vai Você dá o dedinho e ela vai no equilíbrio, né? Isso aí. Você vai reparar que ela anda meio balançando e com as bases bem abertas. Pode treinar bastante isso. Depois ele vai ficar com um apoio só. Só com uma mão, depois só com um dedo. Legal. Só que é o apoio. Você falou, a base é bem aberta, né? Então a criança ela vai com a perna aberta e com o pezinho um pouquinho aberto. Até o quanto que a gente fala que é normal isso, que precisa encaminhar para um ortopedista? Quando, mais pela planta do pé, que você acha que ele ainda continua pisando no pé, porque eles arrumam rápido. Em uma semana eles já começam. Mas tem uma criança que vai até um ano e pouco, aí, né, com a mais arqueada a perna, isso, né? Mês e vários, você tá falando assim, mais abertinha. Isso. Na verdade, eu falo que não é a perna tão aberta, eu falo que é a base, uma perna afastada da outra. Tá. Não tão em varo, né? Mas quando ela começa a andar, ainda tá aberta mesmo, de anatomia, aí já pode pedir para um ortopedista. Mas eles geralmente não é a perna a ser arqueada, os pés são separados. Tá. Porque ele precisa do equilíbrio para É porque hoje em dia nem se usa mais palmilha, né? Os ortopedistas nem indicam mais isso mesmo. Eles indicam treinar descalço, andar descalço e muitas superfícies diferentes. Almofada, colchão regular, se tá na almofada, passa pro colchão, tá no tapete, mais treino de solo mesmo.
Então vamos chegar no da polêmica aí. Vamos lá, todo seu. Fale tudo. Coloque esse coração pra fora e fale. O que faz o andador pra você? Atrapalha a minha vida, atrapalha a vida das crianças, né? Deveria ter uma lei no nosso país. Não tem. Não é proibido? Não. Porque até onde, É uma recomendação da tenha. Sociedade Brasileira de Pediatria que não tenha, mas não existe uma lei Que não proíbe. que não proíbe a venda. Nem fazer nem a venda, entendeu? Por quê? Aí a gente vai entrar em políticas, aí a gente vai entrar em comércio, né? Que qualquer loja de criança que você entra te oferece um andador, né? As pessoas dão andadores de presente. E eu já oriento isso desde o começo, porque um dia eu ainda acho que a gente vai vencer isso, vai fazer uma lei, porque ele só atrapalha a gente, né? Maior risco de acidente na infância por causa de andador. Ai, doutora, mas eu tô vendo. Não, gente, vai virar um andador, essa criança vai cair, vai bater a cabeça, além de atrapalhar, né? Vou falar, toda a segurança já falou que o risco de bater cabeça, de cair é muito mais fácil. A criança, para a parte motora, eles desenvolvem. Qual é o objetivo? É andar? A criança tem que andar. Aí põe a criança de 6, 7 meses que está mal ficando sentada no andador. O que ele faz? Ele anda na ponta do pé. A coluna não está preparada para aguentar o peso do corpo. Ele fica o tempo todo forçando as partes inferiores. Então, a coluna dele já é a primeira. Nós vamos sentir a coluna, 90% da população brasileira vai ter problema de coluna um dia na vida. Imagina esse bebê que começou a andar antes, está preparado para andar. Como que vai ser? Tanto que ele força a articulação de quadril, a articulação de joelho, a articulação do pé. Tudo porque a mãe quer que ele ande mais rápido e ele se locomove muito mais rápido. Parece Não, fora a questão de equilíbrio, né? A gente fala, eu sempre dou um exemplo assim, gente, a criança ela precisa colocar um pé, colocar um outro, entender o equilíbrio, ela vai cair. Aí ela vai aprender que da próxima vez ela vai fechar um pouquinho mais a perna, ela vai colocar. E a gente fala que é o desenvolvimento crânio-caudal, né? Então começa, sustenta pescoço, tudo. Então, tem um porquê, né? Tem um porquê, né? Da gente não querer. Exato, da gente não antecipar as coisas. Quando a gente coloca o andador, é a parte muscular, é a parte esquelética, é a parte de tendão, é a parte, né, o quadril, é tudo, atrapalha tudo. A parte muscular e a parte esquelética que a gente faz, que é a correção, a gente vai correr atrás depois, porque o bebê andou na ponta do pé o tempo todo. O coxo femoral já solidificou antes, né? Criou a cabeça, sabe, tanto que teve de descarga de peso ali. O joelho também, a descarga de peso do joelho, porque o bebê não estava pronto para ficar de pé, ele está pronto para correr. Então ele fala assim, a gente, da parte da física, não vai ter uma que vai defender. Então que tem pediatra que defende, eu não consigo nem falar isso. Da parte da física não, a gente parte... Assim, você corre atrás do prejuízo depois. E aquele andador de empurrar? De empurrar, de rodinha. Então, esse eu já gosto mais. Que é para treinar a marcha, porque na verdade a base deles, vou pensar na base de apoio de segurança. É um carrinho, que é grande, e tem a alavanca para ele empurrar. Então, aquele carrinho dá uma segurança e uma estabilidade para ele, porque a base dele é grande, né? E ele vai só treinar a marcha. Mas, para ele fazer isso, ele tem que estar de pé, então tá na idade certa, né? Sim. Deixa ele empurrar a cadeira, deixa ele empurrar as outras coisas da casa. Porque parece que vira um Hulk, né? A criança nessa idade. Gente, chega no consultório, elas destroem o consultório. Eles empurram, tipo... eu sou a tia que ama bagunça. Não, eu também, mas eles dizem... Assim, é uma força que eu falo, meu Deus, da onde surgiu tudo isso? Eles nem sabem que tem essa força toda, não né? Tem. Então, aqueles de empurrar eu já gosto. Porque ajuda o equilíbrio deles. A base é mais forte. Então, é isso. Legal. Partiu um ano aí, próximas fases. Ele vai começar a subir, né? Subir degrau, descer degrau, que eu ainda acho que tem que estimular. E vai cada vez mais independente. Já escolhe roupa, já sabe opinar bem das cores. E aí é para caminhar e correr. De 1 a 2 anos, a gente fala que é o tempo de 1 ano e meio, né? Porque a aquisição para andar, ainda tem literatura que fala que até 1 ano e meio você pode adquirir. Isso que eu ia falar, qual é o limite do atraso de andar? Até 1 ano e meio. Mas a gente vê que hoje, como você falou, as crianças nascem praticamente falando, né? Nossa, gente, virada no giraia. Com 11 meses a 1 ano a criança está andando. Mas lembrar sempre, não é porque o filho da vizinha andou com 9 meses que o seu tem que andar com 9 meses. O mais velho andou, né? Aí tem muita comparação da prima. O filho da minha prima já não melhorou, essa coisa toda. E aí, quando a mãe fala assim, não, tem o tempo da criança, mas eu dou uma janela de 2 meses pra... Não, ele teria que estar fazendo e não está fazendo. Tá faltando o quê? Aí a gente vai ver qual é a causa para consertar. Legal. Acho que foi tudo isso. Agora, gente, muito importante aí, que eu quero especialista nisso, né? Que você explique pra gente. Prematuro.
né? Idade gestacional corrigida. Isso é muito importante. Muita criança chega no meu consultório de outros pediatras que não falam disso, né? Não precisa ser neonatologista, gente, mas é ter um bom senso. Se seu filho nasceu 2 meses antes da hora, o desenvolvimento dele vai ser sempre 2 meses antes da hora, né? Então a gente fala aí do catch-up, né? Depois eu vou pedir pra você dar uma explicada aí sobre isso. Quando que é normal, quando não é. Porque assim, o desespero das mães é: ai, doutora, não tá na curva, não ganhou peso. É só peso. Ai, meu filho com 6 meses não sentou, meu filho com 9 meses não engatinhou. Teria Não, calma, vamos lá. Explica um pouquinho, então, idade corrigida e idade cronológica, isso, né? Então, aí a gente trabalha com prematuro, tem muito disso. Primeiro vem a comparação, que as mães têm, é o que você falou, 6 meses é onde elas percebem mesmo a diferença. O bebê não sentou. Mas ele tinha quanto tempo? Ele nasceu de quantas semanas? Então, vamos corrigir a idade dele. A idade que ele tem realmente física, porque ele nasceu naquele dia, e quanto ele teria a partir dos 40 semanas. Então, você vai corrigir. Ele nasceu 2 meses antes, né? Como você disse. Ele tem 2 meses de diferença. Então, ele está equivalente a um bebê de aquisição de 4 meses. Então, gente, vamos lá. Idade de gestação corrigida, a gente corrige para 40 semanas. Então, se o bebê nasceu aí de 32 semanas, faltou 8 semanas para ele completar 40. 2 né? meses. 2 meses. Então. E 2 meses, se eu acabei de falar para você de mês em mês e quanto ele ganha, como faz diferença 2 meses? Então, ele tem 6 meses hoje de vida, mas se eu contasse pela minha gestação quando ele nasceria, ele teria 4 meses. Então, 4 meses ele está começando a sentar sem apoio. Ele não vai sentar com apoio. Então, não é meu bebê tá com... Ele tem um atraso esperado. Até 2 anos de idade, a gente fala que a gente regula essa diferença. Quando é bebê extremamente prematuro, segura até os 3 anos. Mas bebê que nasceu com essa diferença, então você vai sempre colocar a idade cronológica e a idade corrigida. Qual é a idade que eu vou estar trabalhando? A corrigida, o bebê estaria com 4 meses, né? Não com 6 meses. Então, eu vou fazer o bebê ganhar aquilo que ele precisaria com 4 meses. Então, eu já fui contratada para o começo, o bebê estava com 1 mês de vida, e estaria com 4 dias pela idade. Ele vai virar o pescoço de um lado para o outro? Ele vai estar levantando o pescoço? Querendo fazer tummy time, né? Não vai. Ele nasceria aquela semana. Ele acabou de nascer praticamente. Eu ponho sempre isso na cabeça da mãe. Ele acabou de sair da maternidade. Com 4 dias você não vai conseguir que o bebê levante o pescoço. Você vai ter esse mês para isso. Então ele não está atrasado. A gente vai ficar acompanhando. Eu não tenho que te ensinar a fazer nada, porque a mãe quer que você ensine a fazer exercício. Não, mas você vai fazer a extragestação. Então, o bebê de UTI prematuro, que eu já comentei, acho que outras vezes, eles nascem extremamente... eles saem do hospital extremamente estressados. É um bebê que não gosta de toque, é um bebê que não... Então, você vai fazer isso. Imagina o sono do bebê de prematuro, né? Péssimo. Por causa de todos os ruídos, todas as manipulações. Quantas manipulações por dia num bebê prematuro? Estímulos um atrás do outro. Então, é muito confuso para ele, porque ele não consegue fazer um ciclo de sono, que é os 2 estágios. Quanto mais ter uma qualidade de dormir 3 horas, 2 horas. Não consegue. Pelo tanto de manipulação, tanto que ele precisa. Naquele momento é salvar a vida. Depois a gente vai corrigir as outras coisas que ele deixou. Então, a mãe... Eu falei assim, mas agora, nesse momento, curta só essa gestação. Faz a Chantala, que vai ajudar ele a melhorar esse negócio. Que ele não, porque a físio vai ter que trabalhar, mas a trabalhar para a físio, você tem que colocar a mão na criança. Não é uma criança que não gosta de toque. Então, você está me ajudando agora. A importância de ser uma físio que nem você, né? Neonatal. Porque se a gente pegar uma físio de criança normal, ela vai estimular, né? Vai. Porque eu já peguei no consultório criança prematuro, que eu até te indiquei uma, que tava... Aí físio lá, a físio brava com a mãe, que a mãe não colocava pra sentar a criança. E ela, idade gestacional corrigida, 4 meses, Vou né? falar uma coisa pra você. A gente faz a faculdade esperando que seja completa, e não é. Você faz uma base da faculdade, você sabe todos os músculos, todas as origens, toda a inserção, toda a ação do músculo. Mas esses cursos você vai fazendo uma parte. Eu fiz com uma mulher fantástica, que além de ser super-humana, conhecimento dela. Então, você tem que entender que o bebê nasceu antes. Então, você primeiro é igual a respiratória. A gente trabalha em respiratória, mas a anatomia de um bebê é diferente da anatomia de um adulto. Então, você sabe que tem um pulmão, que você tem uma caixa torácica, mas trabalha diferente. O bebê é mais complacente, tem mais molinha. De adulto já tem aquela resistência maior. Então, até isso você tem que calcular.
Então tem diferença do adulto. O bebê não é um mini adulto. Eu sempre falo isso. Criança não é um adulto pequeno. Então tem as diferenças anatômicas também. Então, a verdade é uma falha nossa, porque a gente quer trabalhar em todas as áreas, mas você tem que fazer, você tem que se especializar naquilo que você vai fazer. Mas mesmo a fisiopediátrica para fisionel, né? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Não é um meio adulto com mini adulto, também não é. Gostaria que fosse. Eu vou falar assim, quem trabalha, puxar quem a faz neo, faz ped. E faz adulto. Faz adulto. Mas Trabalhei no Covid, nessa época da pandemia, mas quem faz neo... Agora, quem faz adulto, não faz ped e não faz neo. Nem todo pediatra faz, né? Então, você já viu por aí. Medicação e pediatra, eu acho uma classe bem difícil. Porque o cálculo é pelo peso, pela coisa, então muda tanto que até os... Nossa, microgotas. Então muda muito, não é só dividir inflação. Então tem um físico que não é especializado em neo, ou não é especializado em estimulação, porque a física é muito grande. Então a estimulação você vai até a parte neurológica, que a cabeça da criança está pronta, e o organismo e o corpo muscular também está pronto. Então, tem Por diferença. isso, gente, a importância, né, do especialista. A Beth estudou tanto, tem tanto curso aí, né? Não dá pra gente indicar qualquer físico, Tem que entender tudo isso, e principalmente nessa parte do prematuro, né? Só pra finalizar, então, na UTI, vocês estimulam essa parte muscular também? O bebê fica internado 3 meses na UTI, um prematuro. Vocês fazem todo esse estímulo, tummy time, vocês fazem tudo isso? Esse é o certo, é o ideal, o mundo esperado e o mundo real. E que a gente vai? Certo, a partir de 20... Aliás, o bebê nasceu prematuro, você já pode ter estímulo, que é estímulo olfativo, ou é o estímulo auditivo, porque ele já tem com 24 semanas, então a voz da mãe. Então, já tem os estímulos que você pode fazer. Para nós trabalharmos dentro da UTI, o ideal é acima de 32 semanas. Mas até lá, o posicionamento já é um estímulo. Então, você vai virar o bebê de quanto em quanto tempo. Como que você vai virar o bebê? Como você vai aconchegar o bebê? Ele precisa trabalhar a parte flexora, porque o prematuro ele nasce com a parte extensora predominante. Ele não fica acopladinho. Como o bebê, quando a gente pega, quando acabou de nascer de 40 semanas, ele tem o flexor. O prematuro não tem. Você vai ensinar isso para ele. Então, organizar o bebê, né? Então, é deixar o bebê aconchegado, por coxinha, por cervical. Eu sempre penso assim, eu gostaria de estar dormindo desse jeito? Não. Como que eu gostaria de estar dormindo? Aí você vai trabalhar a cadeia já flexora dele. Então, no UTI, a gente pensa na cadeia flexora, maturação, né, do cérebro dele, para ele entender que aquela posição é uma posição sempre trazendo para o meio, porque a primeira posição que ele vai ganhar vai ser, né, central, que é pegar as coisas, meio que é sobrevida isso. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. A rede, porque trabalha vestibular. Quando está maior, com 40 semanas, que ele já pode começar a estimular com figuras em preto e branco. Duas cores só, depois mais complexas, mais misturadas. Então, você vai de comum para... Você pode estimular tudo dentro do UTI. Quando o bebê vem para casa, ele já vai preparado. Esse seria o ideal e não tem físio para tudo isso. Pegou numa ferida aí que eu quero agora falar. Gente... E ainda tem gente que fala que não precisa de fisioterapeuta 24 horas numa UTI. Você tem noção que essas criaturas fazem? Não é só parte pulmonar, não é só ventilação, né? Porque elas salvam vidas, ajudam muito nós. E essa parte muscular, né? Acha que é só aspirar. Ah, não, deixa, a enfermeira aspira. Não precisa da físio. Quantas vezes não salvaram minhas vidas aqui no plantão, né? Agradecendo agora aqui na frente das câmeras. Betinha, me ajuda, pelo amor de Deus. Vocês veem, gente, o cuidado que elas têm não é só a parte respiratória, tem toda essa parte motora, todo esse estímulo, né? Isso de organizar a criança. Muitos hospitais que eu sou prova viva não organiza, né? Deixa o bebê lá, jogado do jeito que tá. Essa criatura aqui mudou muitas coisas dentro do hospital, porque ela ia lá e falava. Né? A gente fala do canguru, né? De fazer o canguru. Muito importante. No prematuro, pra gente... dar esse contato pro bebê, dele sentir a mãe, dele se acalmar, ficar muito mais tranquilo. E aí o pessoal pensa que é só o órgão, mas a frequência respiratória dele melhora, as apneias melhoram, a frequência cardíaca dele melhora também, os estímulos dele proprioceptivos melhoram. Então, na verdade, a cada momento é que você tem que parar para analisar o que você está fazendo em cada momento. E às vezes você faz e a pessoa não te conhece, não sabe o seu serviço, acha que você só está fazendo uma graça, e não é. Você já está pensando... que bonitinho, né? Não é porque eu sou bonitinha, eu tô pensando na parte cognitiva, na parte mais pra frente. Se você, todo mundo do UTI trabalhasse, não tô falando que eu sou a polícia, mas todo mundo pensasse aqui no começo,
Quem vai trabalhar no ambulatório no follow-up lá atrás já vai pegar bem encaminhado. E nós conhecemos, né, as físicas que fazem esse pós depois, né, vem falar com a gente depois, fala, meu Deus, que aconteceu? por que aconteceu com essa criança, né, não deixa examinar, não deixa fazer nada, porque é uma criança O toque estressada, é extremamente importante, o toque é realmente, eles não gostam. Mas eu fiz, né, sou monitora aí do método Canguru, né, da Secretaria de Saúde, e a gente aprende justamente isso, né? Imagina uma criança que tá lá, de repente vem um esteto gelado, vem a enfermeira furando, vem a fisio aspirando, vem a fono enfiando sondinha, tipo, arrumando tudo isso. Imagina o estresse que não são para essas criaturas. Porque ali tá pensando na vida, ele tem que viver, mas e a qualidade... Ele tá sobrevivendo, né? E a qualidade da vida desse ser humano. Mais pra frente, você vai ver a disfunção, que eles são extremamente excitatórios, eles são muito estimulados, então aquelas crianças que falam que é superativos. Hiperativos, né? A taxa de hiperatividade prematura é muito alta. É isso aí. Agora, tenta colocar, faz a empatia, só colocar no lugar do ser humano que tenta dormir. Então, a gente tem uma oficina do Canguru que eu acho muito legal, que eu acho que deveria ter, pelo menos a cada 6 meses no hospital, eles vendem nossos olhos, né? Eu já fiz isso. E aí, de repente, eles colocam assim, você tá lá do nada, aí alguém fica e bate o lixo do seu lado, né? Então, eles simulam um bebê que tá lá dormindo e alguém batendo lixo, batendo na incubadora, né? Às vezes a gente coloca a prancheta na incubadora, vem aquele barulho, né? Conversar. Não tem hora do soninho, não tem, geralmente, pelo menos do SUS que eu falo, assim, não tem controle de quantos decibéis tem de ruído. Tem uma aula do Dr. Sérgio, que é incrível. A primeira aula da minha residência de pediatria na neonatologia foi essa. O Dr. Sérgio orientando a gente ter esse cuidado, né? O tanto de ruído que tem dentro de uma incubadora. Existem estudos que falam que 70% dos prematuros sobrevivem, mas saem com a qualidade de vida diminuída. Tinha um dia na UTI equivalente a um show de rock. É você ficar embaixo da caixa de som num show de rock. Imagina isso todos os dias. Apitando no seu ouvido? Imagina isso todos os dias, né? 2, 3 meses. E o estímulo de ver aquele teto gelado. Aí eles dão um chocolatezinho e você fala, que delícia. A hora do leite materno, né? Que você fala, Logo depois vem alguma coisa azeda, tipo, a criança tomou remédio. Então, eu acho que a gente tem muito ainda o que crescer nessa área da neonatologia, né? O quanto humanizar todo esse atendimento, eu né? Acho que mas é isso, eles precisam sobreviver, mas eles são um ser humano e a gente tem que pensar assim, não tá fazendo só o meu trabalho, você tem que pôr o amor no que você tá fazendo. Com certeza. Que aí você fica mais, não o coração mole, como... Mas você vai ver a parte, vai ter feito isso na vida do ser humano mais pra frente. E amor pra gente não falta, né, Betty? Graças a Deus, essa parceria não é em vão aqui. Então, gente, para finalizar agora o podcast, agora no final de novembro nós vamos ter um curso Amamentar na Faculdade FASIG. Lembrar que esse curso não é só para consultoras de amamentação, não. É para quem quer aprender sobre amamentação, quem trabalha com os pequenos, em UTI, enfermaria, consultório, é para pediatra, é para aluno, para fisioterapeutas, técnicos, enfermeiros, fonos, para quem quiser. Uma mãe que quiser saber um pouquinho mais. Quem quiser saber, entra no meu perfil no Instagram, @DRAPATTY terrível, que tem o link da inscrição. Vou ter a queridíssima Beth dando 2 aulas aí pra gente, né? Você vai falar um pouquinho sobre? Fala o laser nas fissuras mamárias, né, na mastite, porque a gente sabe que a pega é a coisa mais importante, mas mãe, como vai alimentar, dar mamar com uma fissura, um machucado no peito. Então, falar do laser, o efeito do laser, e falar sobre o posicionamento, para evitar o torcicolo, a simetria de tronco. Muito legal. Então, gente, para quem quiser saber um pouquinho mais, só chamar. Posso acrescentar um negócio? Por favor. Às vezes pensa assim, por que tem esse link de físio com amamentação? Né? Legal. Pode falar. Ou físio com a consultoria do sono. A minha experiência, eu fui tratar uma criança com a parte motora, que não conseguia acertar a amamentação e não conseguia acertar o sono, então eu não conseguia fazer a motora. Porque a criança, além de estar com baixo peso, não conseguia gastar mais energia. Então, uma coisa é ligada à outra, porque ele é um ser humano, então é assim, ele tem alimentação, ele tem o sono, ele tem a parte que a gente vai exigir. No ambulatório, a gente nem pergunta que hora que a criança comeu. No ambulatório que a gente trabalha em clínica, assim. Nessa visão de hospital, que a gente associa muito a parte nutricional da criança ter que estar bem. Então, é legal você ter um vínculo com o pediatra que você está trabalhando, porque não é só vou lá e faço a criança engatinhar. Vou lá e vou ajudar a criança a andar.
É saber que a criança é um tudo. A parte da amamentação interferiu muito no meu serviço. Não é só para o trabalho, uma maternidade, interferiu nos meus pacientes particulares mesmo. Então, eu comecei a me apaixonar por aí. Uma coisa está ligada à outra. Então, eu acho que as físios têm um campo para trabalhar maior do que trabalhar só em ambulatório, só em consultório. E você precisa saber dele como um inteiro. Então, eu achei fantástico a parte da amamentação e convido minhas amigas aí, estou divulgando porque elas têm que vir para fazer. Vai acrescentar. Não vai ser um curso perdido, vai acrescentar muito nisso. Que bom. O trabalho vai ser muito melhor. Muito feliz. E onde o pessoal te encontra, Beth? No Instagram, Físio_Beth. Físio_Beth. Beth com B-E-T-H. Beleza. O telefone é 011 98781 2707. Mas vão encontrar meus posts no da Paty. Quem encontrou a Paty vai me achar. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença, por ter vindo. Obrigada. A gente tem muita coisa boa ainda por aí, hein, gente? Amém. Um agradecimento aos patrocinadores, Carinho da Natureza, a loja da Doutora Paty, que tem almofada de amamentação, bolsinhas de sais, tem umas camisetas muito legais, gente, não percam. Fala aí, Doutora Paty. Beijo, beijo!